Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Portfólio Global. Aqui a gente vai falar sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece aos investidores brasileiros e, claro, os principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos. Eu sou o Felipe Nascimento e comigo aqui hoje está sempre aqui o Alan Gani. Tudo em ordem aí, Gani? Como vai? Tudo bem, Felipe? Prazer estar aqui com você num dia muito agitado, né? Teve decisão aí do FONC, então vamos falar, repercutir tudo isso daí. E é isso. E justamente dia de FONC, né? A gente repercutindo ao longo de toda a programação a decisão aí, né? A expectativa com a decisão dos juros e também da política monetária lá do Banco Central americano. E a gente viu que foi uma postura talvez um pouco mais dura ali com a inflação, né? Um pouco menos de preocupação com a atividade. No comunicado tirou aquela palavra transitória da questão da inflação, né? Um ponto que chamou bastante atenção. Só que o que a gente acaba repercutindo aqui no nosso portfólio global é o impacto, né, dessa decisão da retirada do tapering, de uma aceleração do tapering, de um possível aumento de juro já a partir de março, maio ali do ano que vem, na economia e também nos mercados, né, Gani? Enfim, como que você viu essa definição e como que você viu as repercussões, né, os reflexos dessa definição nos mercados aqui e no mundo todo? Eu acho que foi acertada a decisão, né? A inflação rodando numa casa alta nos Estados Unidos, não se justifica você ter estímulos monetários nessa magnitude, com a inflação neste patamar e com índices de atividade também rodando forte. Quer dizer, você está falando o seguinte, bom, os Estados Unidos está com um problema inflacionário e, ao mesmo tempo, a atividade está dando conta. Então, não há mais necessidade desses estímulos monetários que estimulam ainda mais a inflação. Acho que foi uma decisão acertada, a aceleração do próprio tapering, né? Agora, eu esperava que já nessa reunião já viesse um aumento de juros, uma sinalização. Mas tudo indica que isso ficou lá para maio. Então, acho que o Banco Central ele está pensando em terminar esse processo do tapering, que, vamos lembrar, né? Ele continua, isso é importante, porque ele continua colocando dinheiro, só que ele coloca numa escala menor, numa velocidade agora menor. Né? Então, antes ele comprava 120 bi, quando ele está comprando 120 bi, ele está colocando 120 bi no mercado. Passou para 105, mas ele continua colocando 105, agora vai passar para 75, né? E assim até zerar. Então, a partir do momento que ele não coloca mais dinheiro no mercado, aí ele pode começar a pensar em subir os juros. E aí o processo é o contrário, é retirada, né, de moeda. Porque quando você diminui a oferta monetária, a taxa de juros sobe. Mas eu acho que ele quer fazer uma coisa de cada vez. Mas eu esperava, sinceramente, que viesse aí alguma sinalização de aumento de juros. Mas uma coisa interessante, né, Gani, que na própria entrevista do Jerome Powell, ele falou que não contratou, né, aumento de juros, mas disse que a maioria dos dirigentes vê um aumento de que o juro chega a 2,5% no longo prazo. Sim. Ele não contratou isso, mas deixou essa questão aí no ar. A grande questão também que a gente precisa falar sobre é o seguinte: não deixou contratado. A gente sabe que no Brasil, a gente comentou na outra semana, o Banco Central já deixou contratado 1,5%, e aí o pessoal fala, pô, mas já deixa contratado, não sabe como vai estar a inflação, não sabe como vai estar a atividade, não sabe como vai vir o PIB. Ao não contratar, né, ou sinalizar que vai aumentar o juro agora, ou já na próxima reunião, isso aí também não dá uma abertura para ele falar, ó, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se a inflação vai dar uma arrefecida, se vai estar mais alta, vamos ver se vai ter mais emprego, vamos ver se vai estar menos emprego, até para não criar uma expectativa e também acabar interferindo no mercado. Será que não é um movimento mais ou menos assim? Eu acho que sim, talvez o próprio Banco Central não tenha ainda muito claro do quanto que vai ser este aumento e como também a própria situação da pandemia ainda é incerta, né, com essa nova variante. Eu acho que o Banco Central não quer se comprometer e depois ter que justificar. Então ele prefere deixar a questão em aberto, dizendo, olha,
precisa de um aumento de juros. Quando? Não sei. Em qual escala? Também não sei, mas próximo disso para o final do ano. Mas eu acho que é aquele discurso para não se comprometer diante das incertezas. Eu acho que já é um pouco diferente da situação no Brasil, porque no Brasil a gente já, né, entrou nessa rota de escalada de juros. E agora o que o mercado quer é mais uma definição mesmo, né? Mas eu acho que a partir do momento que os Estados Unidos entrar nessa rota de aumentar juros, aí talvez o Banco Central seja mais assertivo na sua comunicação. Ô Gani, a gente falando sobre essa questão do Banco Central, né? Eu estava dando uma olhada no fechamento das bolsas americanas, parece que o investidor gostou do tom, seja do comunicado, seja da entrevista do Jerome Powell, né? O Dow Jones subiu 1,08, o S&P subiu 1,64 e a Nasdaq subiu 2,15, né? Então o investidor parece que ficou tranquilo, né? E perdeu um pouco aquela aversão ao risco, ficou um pouco mais simpático ao risco, digamos assim, para poder, depois desse comunicado, né? Pois é, a gente percebeu o seguinte, que tapering já não afeta mais bolsa, parece estar mesmo no preço. Agora, o que vai afetar é juros, então possivelmente, quando o Banco Central ele ratificar o aumento de juros, e isso está afastado aí pelo menos acho que até maio, né, Felipe, aí eu acho que o mercado pode começar a reagir mal. Mas até lá, tudo mais constante, a reação foi boa, né, do mercado, né? E com essa questão dos juros, a gente sempre fica de olho, né, no T-Note lá dos Estados Unidos, se está subindo, se está caindo. Isso também acaba sendo um indicador para os investidores, né? Perfeito, porque a curva de juros antecipa, o pessoal gosta de olhar muito os juros de 10 anos, né? E algo que a gente sempre fala, e por que isso é importante para o investidor, né, Felipe? Pelo seguinte, a renda fixa nos Estados Unidos ela acaba tendo dois efeitos para o investidor, quer dizer, no mundo inteiro. Se sobe a renda fixa, o valuation das empresas diminui, né, porque o custo de capital da empresa aumenta, então lá o denominador ficou mais alto, e o outro, porque o prêmio na renda fixa também se torna mais atrativo. Aí o pessoal fala, mas por que alguém investiria na renda fixa americana, para ganhar 1%, 1,5%, 2%, dependendo do prazo? Eu falo, pois é, nós pobres mortais pensamos assim, buscamos rentabilidade, assumimos risco. Mas quem já tem muito dinheiro, não faz diferença ser de 10 bi para 11 bi. Tudo que essa pessoa quer é não perder, né? Então, por isso que eles vão para o ativo mais seguro do planeta. Maravilha. Ô Gani, vamos chamar nosso convidado de hoje, que é o Sérgio Zanini, gestor da Galápagos Capital. Já está conectado aqui com a gente para a gente bater um papo sobre essa decisão do Banco Central americano. E o Sérgio, seja muito bem-vindo aqui com a gente. É um prazer falar contigo aqui no Portfólio Global. Estar aqui com vocês. Ô Sérgio... maravilha. Eu não estava te ouvindo no comecinho aqui, acho que foi um problema aqui com a gente, mas muito bom falar contigo, obrigado. Sérgio, vamos começar falando aí, né, sobre a sua percepção dessa decisão do Fed aí, os impactos no mercado americano. Estava conversando com o Gani, né, que as bolsas subiram, né, depois do comunicado, depois da entrevista do Powell, lá ao longo do pregão estavam caindo, né, mas fizeram esse movimento de alta aí. Queria saber como que você viu essa decisão do Fed, quais são os pontos que te chamaram a atenção e como que isso a gente pode traçar um ponto daqui para frente, como que você vê os impactos, né, tanto na economia americana também quanto nos mercados globais e aqui do Brasil principalmente. Bom, eu acho que, como vocês bem comentaram, né, eu acho que apesar do Fed ter anunciado o aumento da velocidade do chamado tapering, né, e dentro das projeções da diretoria do Banco Central, eles terem sinalizado mais altas, né, esperando mais altas para o ano que vem e o próximo ano, né, eles mudaram de 2 para 3. Fora isso, realmente a sinalização acabou sendo bem menos tempestiva em relação às altas de juros, né? Acabaram comentando alguns riscos, o presidente Powell comentou alguns riscos ainda relacionados à pandemia, que o mercado entendeu ainda como uma certa preocupação para não apertar as condições financeiras muito rápido,
né? E o efeito disso foi permitir com que o mercado tivesse esse rally de alívio aí, dado que vinha já reduzindo riscos, se preparando, né, para uma, vamos dizer, para uma sinalização um pouco mais dura do Banco Central americano. Na verdade, esse foi a nossa leitura também. A gente até achava que eles tinham condição de ter vindo com uma mensagem mais forte, mas optaram por não querer gerar muita volatilidade agora no final do ano, e trouxeram uma mensagem de uma certa, não chega a ser uma tranquilidade, mas uma falta de pressa, digamos assim, né, para iniciar esse processo de redução de liquidez mais tempestivamente, né? Então, isso daí ajudou os mercados a melhorarem, né? Até o dólar caiu, enfim, a gente vai passar por um ano complicado aí pela frente, uma situação onde a economia americana tem níveis de inflação muito alto, né? Um patamar que não se vê há muitos anos, uma economia ainda muito forte, né? A gente acha que a economia americana ainda deve surpreender para cima aí, pelo menos no primeiro trimestre do ano que vem. Então, o Banco Central americano vai ter aí um trabalho complicado o ano que vem para conseguir fazer com que essa inflação ela volte a convergir para próximo lá dos 2%, que é mais ou menos a meta do Banco Central americano, né? Então, acho que o mercado ganhou uma janela aí de oportunidade de alívio, né, temporária, né, para seguir operando com um tom mais positivo. Até a gente chegar mais próximo, né, realmente do início de fato das altas de juros, que, como vocês comentaram, deve ser lá para maio, né, ou meio do ano que vem, partindo do princípio de que eles vão subir provavelmente aí 3 vezes, se tudo seguir do jeito que a gente está enxergando hoje. Ô Sérgio, e você comentou aí da inflação, né? A gente estava vendo no comunicado aqui que tirou a palavra transitório, né, da inflação e diz que assume, né, que a inflação vai ficar fora da meta pelo menos até 2024, né, sendo que eles querem trazer de volta para a meta posteriormente. Mas aí quais seriam as formas que o Fed teria, né, além da elevação dos juros um pouco mais rapidamente aí, para poder trazer essa inflação para a meta, para conseguir fazer esse controle e, inclusive, para poder estimular ainda mais a economia? Olha, a inflação, né, ela teve uma característica forte de oferta, né, em função das cadeias produtivas que foram interrompidas ao longo da pandemia, né, e isso é um fator que o Fed não tem muito, né, nem o banqueiro central não tem muito como controlar. O Fed, além disso, né, você teve uma quantidade muito grande de estímulos fiscais ao longo do ano de 2020, né, e até esse ano, né, então isso tudo, por um lado, você teve aí um problema de oferta, por outro lado, você teve a demanda também muito robusta e muito fortalecida pelos estímulos que foram dados para o cidadão americano, né? Então quando essas duas coisas se encontram, você gera pressão de preços, né? Agora a gente está numa situação que a economia segue muito forte, a taxa de desemprego vem caindo, né? Você está tendo aí alguma pressão altista de salários, e o Banco Central ele continua adicionando liquidez no sistema, né? Assim, ele está adicionando menos, né, a cada mês, mas ele segue adicionando. Então a gente ainda, de certa forma, está num momento expansionista da política monetária. Para controlar a inflação, o Banco Central, a ferramenta do Banco Central é a taxa de juros, né? Então é difícil ter alguma ferramenta muito diferente disso, né? Eu acho que os economistas trabalham com uma economia americana desacelerando, né, do nível muito forte que veio crescendo ao longo desse último ano. Então, o ano que vem deve crescer um pouco menos. Isso deveria ajudar a tirar um pouco da pressão inflacionária,
né? Mas aí depende um pouco de qual vai ser a característica dessa inflação, e provavelmente ela vai ser uma inflação mais de demanda, né? Por causa de uma taxa de desemprego que deve continuar caindo. Então, assim, na nossa opinião, realmente vai ser um ano, o Fed ele vai ter uma dificuldade assim, razoável para grande para conseguir fazer com que essa inflação ela convirja, né? Em contrapartida, né, existem aí algumas variáveis que são importantes também, né, e a primeira sendo que essa questão fiscal que foi expansionista, ela deve virar restritiva no ano que vem, então isso daí deve afetar um pouquinho na margem a demanda, né? E você tem outras, o resto da economia global, a economia chinesa, a economia europeia, assim, de uma maneira geral, a economia global ela deve crescer numa velocidade um pouco mais baixa ao longo do ano que vem. Então, assim, do lado de crescimento, você tem um pouco de arrefecimento, né? Você tem uma expectativa que as cadeias produtivas, elas, no tempo, elas consigam ir normalizando, né? Isso é um processo que deve durar aí mais 12 a 18 meses, né? Então é uma coisa que não é para agora. E você tem aí um consumidor americano, né, que está muito bem munido com poupança e e o mercado de trabalho americano muito forte, né? Então, assim, a gente acha que em algum momento ao longo do ano que vem o Banco Central ele vai ter que sinalizar de maneira mais contundente, né, que eles vão precisar atuar mais forte para fazer com que essa inflação ela de fato ela comece a em algum momento convergir, né? Então, de maneira bem pragmática, assim, quando a gente pensa, né, qual que é o objetivo do Banco Central, né, do Banco Central americano, quando ele precisa desacelerar a economia ou fazer com que a inflação caia, né? Ele precisa apertar as condições financeiras. Então, para apertar a condição financeira, né, você tem três maneiras: ou a taxa de juros sobe, ou o dólar sobe muito, ou a bolsa cai, ou uma combinação dessas três coisas. Mas, de fato, o objetivo, né, da política vamos dizer, da normalização, né, da política monetária americana, ela tem que gerar uma desinflação de preços, né? Isso quer dizer preço de ativo caindo, seja a renda fixa, né? O preço da renda fixa cai, a taxa sobe, seja a bolsa, né? Ou um movimento ainda mais forte no dólar, né, que ajude a conter pressão de preços nos Estados Unidos, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que vale a pena ter aí no horizonte, né, de o que o Banco Central realmente precisa fazer. Ele precisa fazer com que os preços caiam para que essa inflação consiga convergir de volta para a meta. Então, esse é um processo doloroso, né? Faz muito tempo que o Banco Central americano não está numa situação que ele precisa começar a subir juros quando a inflação está acima da meta, né? Nós estamos falando de 20 anos, pelo menos, né, que isso não acontece, né? E do jeito que a gente está vendo a inflação agora, nós estamos falando de mais décadas, né? Então, é um processo que a gente ainda vai entender qual que vai ser a capacidade do Banco Central e a necessidade, né, de alta de juros na economia americana. Né? Hoje o mercado precifica uma taxa terminal de juros nos Estados Unidos ainda muito baixa, né? Um juro real aí próximo de negativo de 1%. É uma coisa meio maluca acreditar que com uma economia crescendo na velocidade que cresce, com a inflação rodando no nível que roda, né, a economia não vai aguentar, né, ter um juro real minimamente neutro ou até um pouco positivo. Então, o ano que vem eu acho que vai ser um ano bem interessante para ver essa dinâmica, entender como que vai ser a função-reação do Banco Central americano, e assim como no Brasil a gente tem eleição presidencial, nos Estados Unidos você tem eleição no Congresso em novembro, né, que é midterm election, que vai ser um marco importante também, né, político nos Estados Unidos, e certamente a inflação vai ser uma variável, vai ser um tema político de discussão que vai ser muito debatido. Então, isso traz mais esse tempero, né, que vai ter que ser levado em conta pelo Banco Central ao longo do ano que vem. Então, vai ser um ano bem interessante, provavelmente de retornos não tão positivos como a gente viu ao longo desse último ano, né, de condição muito favorável em termos de liquidez,
né, e também, né, provavelmente com um nível de volatilidade mais alto. Boa noite, Sérgio. Prazer falar contigo. Você acredita, eu tenho algumas perguntas aqui, mas você acredita que o anúncio da taxa de juros de uma maneira mais assertiva, como você colocou, ele vai ocorrer somente no final do processo do tapering, ou já pode ter alguma sinalização mais forte na próxima reunião? E aí, emendando uma outra pergunta, se essa inflação já está elevada, num patamar altíssimo para Estados Unidos, por que o Banco Central continua com a expansão monetária? Porque o tapering ainda é expansão monetária, né? Num ritmo menor, mas ainda é. Por que não subir os juros agora? Olha, o Banco Central americano, né, primeiro que o mundo, ele vem de pelo menos uma década, né, o mundo desenvolvido vem de pelo menos uma década com um problema de conseguir gerar inflação, né, então você, tanto na Europa como no Japão, ou mesmo nos Estados Unidos, as discussões que vinham acontecendo até a pandemia eram como que a gente evita o risco de ter deflação, né? Então, a gente vem de um passado recente onde, assim, no mundo desenvolvido, a realidade de formação de preço ela é inexistente ou ela é baixista. Então, quando a política monetária americana ela foi desenhada, né, e vamos voltar no começo desse ano, não se falava nem que terminaria o tapering antes do final do ano que vem. Então, de certa forma, né, a gente vem evoluindo, né, para ver com que esse processo de expansão ele vai terminar mais rápido, né? 2, 3 meses atrás não se falava em altas de juros ao longo de 2022. Agora o mercado e o próprio Fed já falam em 3 altas. Né? Então, eu acho que a gente vem evoluindo nessa direção de validar esse cenário de que a inflação ela não é transitória, ela é persistente, né? E que ainda existem vários fatores e vários vetores que pressionam o preço no horizonte relevante. Né? Então, eu acho que o Fed ele é muito cuidadoso para não interromper um processo de recuperação econômico, né, e não voltar para uma situação que teve no passado. E também não vamos esquecer que a gente está no pico, né, em termos de utilização de balanço, né, em compra de ativos, eles nunca tiveram com a taxa de juro zero, né, e o balanço em utilização, né, eles assim nunca tinha tanta coisa que eles compraram no mercado no balanço do Banco Central americano. Então, assim, eles precisam de fato conseguir sair dessa situação, né, leia-se, parar de comprar e conseguir subir taxa de juros, né, até para que em uma eventual virada econômica eles tenham ferramentas para poder novamente reestimular a economia quando precisar. Tá? Então esse eu acho que é o passado histórico de uma dificuldade muito grande de ter inflação, de um crescimento, não nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, no crescimento medíocre, né? E agora a gente está numa situação bem diferente e provavelmente a diferença é o impulso fiscal que foi observado no mundo inteiro. Né? Então, eu acho que a gente está evoluindo e progredindo, indo na direção, né, de apertar as condições financeiras, né, e a política monetária, mas é um processo que ele tem que evoluir ao longo do tempo. Eu acho que em algum momento, no ano que vem, o Banco Central americano ele vai ter que ser mais explícito em falar, olha, gente, a inflação ela segue muito alta, a economia ela continua muito forte, e, assim, a taxa de juro que a gente achava, né, o ciclo de aperto, né, que a gente achava que seria suficiente para jogar a inflação de volta para a meta, vai ter que ser mais. E aí eu acho que é quando o mercado, a gente vê uma realização maior no preço dos ativos, né, e isso daí pode ser mais a meados do ano que vem, né, quando a gente até já provavelmente tiver no início do ciclo de aperto, né, provavelmente vai ter uma alta no segundo tri do ano que vem,
né? Mas a partir do momento que ele começa, eu acho que o mercado ele vai aumentando, né? O tamanho do ciclo, que é natural, né? Pega o exemplo do Brasil, né? Quando o Banco Central aqui começou a subir juros, o mercado achava que a Selic ia para 6, depois 7, depois 9, e agora teve gente que falou 14, e agora nós estamos falando em 12, 11, 12, né? Então eu acho que esse processo é natural, né? Eu acho que os Estados Unidos vão chegar nessa condição ao longo do primeiro semestre do ano que vem, que vai ser quando o mercado vai perceber que a inflação ela ainda segue muito pressionada e a economia americana ainda muito forte. Ô Sérgio, mais duas perguntas aqui para ti. No processo de aumento de juros, aí o Banco Central começaria a fazer o contrário, né? O mecanismo seria a venda de títulos para o mercado, né? De títulos públicos, o repo, né? Aonde o mercado ele passaria a comprar esses ativos, certo? Seria o inverso para subir os juros? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, muita gente fica reticente agora de entrar na Bolsa Americana e fala, puxa, mas está cara agora e tal. Você acha que pode ainda ter um rally de curto prazo até o aumento de juros e é uma oportunidade agora? Ou, de uma outra forma, tem setores que mesmo com aumento de juros estão defasados? Bom, vamos lá. Em relação à primeira pergunta, existe um debate dentro do Banco Central, do Fed, né, que é o que a gente faz com tudo isso que a gente comprou depois que a gente parar de comprar, né? É um debate que ainda não tem uma conclusão, né? Eles têm duas opções. Ou eles deixam vencer os títulos que eles compraram, né? E tem muita coisa que tem um vencimento de curto prazo, título de 1 ano, de 2 anos, coisa que deixam esses títulos irem vencendo. E na prática isso seria quase como vender, né? A outra situação seria realmente vender os títulos no mercado, né? E a última seria rolar, né? Manter o balanço estável, né, rolando os títulos que estão vencendo, né, trocando coisa que está vencendo agora por título mais longo, né? Eu acho que isso, de certa forma, vai vir num segundo momento. O primeiro momento de alta de juros, efetivamente, é o Banco Central subindo a taxa de juros. Tá? Eu acho, de novo, que dentro dessa dinâmica onde eles tentam ser extremamente cautelosos, né, é difícil ele subir juros e vender título ao mesmo tempo. Bem provavelmente isso faria um estrago tão grande no mercado que ele não conseguiria fazer nem uma coisa direito, nem a outra coisa direito. Tá? Então, para mim, o que a gente espera é que eles comecem a subir a taxa de juros. Em algum momento, ao longo desse processo, esse debate ele deve ir amadurecendo e eles vão tomar alguma decisão, né, de como que eles vão fazer para que o balanço do Banco Central americano ele comece a diminuir. Eles tentaram fazer os dois juntos em 2018 e foi um desastre. Tá? Então eu tenho, assim, a nossa expectativa é que sejam duas coisas paralelas, mas a primeira que vem depois de parar de comprar é subir juros, tá? Num segundo momento, ao longo do processo, se a economia seguir forte, a inflação firme, aí eles vão discutir como que eles vão se desfazer do que eles têm no balanço deles, tá? Em relação ao rally da Bolsa, realmente, certamente eu acho que com a sinalização que a gente teve hoje do Banco Central americano, a minha expectativa é que realmente a gente tenha aí essa janela de oportunidade onde pelo menos pelos próximos 1-2 meses, né, você tem uma situação aí onde bem provavelmente por falta de alternativa, né, como você disse, né, quem que quer investir na taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 1,5% quando a inflação está rodando a 7%, né, e ano que vem provavelmente vai ser algo entre 3 e 4%. Então a Bolsa é um grande aspirador de recursos nos Estados Unidos, né, e de certa forma isso acaba alimentando inclusive o próprio dólar, por causa da robustez da economia americana
e porque o Banco Central está sendo muito cuidadoso para pisar no freio, né, e desacelerar essa economia. Então eu acho que a gente vai provavelmente revisitar e ver novas máximas nas bolsas americanas ao longo dos próximos 2 meses, mas também espero que em algum momento, o ano que vem, a gente tenha uma realização aí, que pode ser na casa de 10%, alguma coisa, vai depender um pouco de como tiver a inflação americana, e aí eu espero sim que a gente veja aí o 10, 15% de realização na Bolsa Americana, nesse momento que o Banco Central ele faça esse movimento de reconhecer que a taxa de juro ela vai ter que ir além do que está precificado pelo mercado, tá? Então, Seria acho que dá para comprar no curto prazo, mas não perder do horizonte, né, que realmente a gente está entrando num ambiente onde a direção é tentar desacelerar um pouco a economia americana. Tá? Essa é a minha visão. seria uma correção, não chegaria a ser um bear market, né, o Sérgio? Isso daí a gente só vai saber quando começar a acontecer, tá? Se você falar para Tá. mim, desenhar um cenário e falar, ó, junho do ano que vem, a inflação americana está rodando a 4, o desemprego está 3,8, eu vejo chance da gente ter uma correção maior, tá? Porque eu vou falar, bom, Tá. o mercado de trabalho está muito apertado, a inflação está muito firme, provavelmente essa taxa de juros americana vai ter que subir muito, né? Assim, vai precisar fazer um aperto nas condições financeiras muito mais forte, né? Não é o não assim não é o base case agora, né? Não é o cenário base, mas assim essas coisas a gente vai percebendo no tempo, mas a gente tem sim uma visão de que a inflação americana ainda vai seguir bem pressionada ao longo do ano que vem. Tem um componente aí de habitação, de aluguéis, são coisas que tem ainda muito espaço para correr e que ainda não apareceram nos preços, tá? Então a gente espera assim que eventualmente possa ser um problema a questão da inflação americana em algum momento do ano que vem, mas enquanto o Fed a música está tocando, está todo mundo dançando na festa, né? Eu acho que hoje o Fed falou que a música vai tocar mais um pouquinho. Maravilha. Ô Sérgio, tem uma pergunta de um telespectador nosso aqui, ele falando assim que não sabia se ia fugir muito do tema. Eu acredito que não. Você comentou de inflação, você falou de aluguéis. Ele queria saber se nesse cenário todo do Fed e tudo mais, poderia ser uma oportunidade para investir nos REITs, né? Os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, que os contratos talvez tivessem algum tipo de reajuste, que pudesse equiparar com inflação mais alta ou de repente com a alta de juros. Você acompanha o setor? Você tem alguma perspectiva para esses contratos ou para essa classe de ativo? Olha, acompanho sim. Acho que vou dar o exemplo do Brasil, tá? E assim, a gente viu uma correção na Bolsa Brasileira ao longo desses últimos 6 meses, bem relevante, muito em função de um ajuste na taxa de juros, que veio em função de uma inflação pressionada, né? A gente viu queda nos fundos, na cotação dos fundos imobiliários, né? Mas os imóveis, eles seguem valorizando, né? Então, eu acho que, de novo, né, dentro aquela regra vamos dizer, meio assim, a regra de 3 precisa fazer com que desinflacionar o sistema, né? E isso quer dizer que, eventualmente, o preço dos imóveis vão ter que minimamente parar de subir. É uma proteção interessante contra inflação, por exemplo, para o americano, que, entendeu? Você ter uma alocação em REITs, né, em fundos que sejam atrelados ao mercado imobiliário americano, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, por exemplo, uma proteção melhor contra a inflação do que o ouro, tá? Digamos assim. Mas quando a gente chegar nesse momento no qual
a situação, o Banco Central ele precise explicitar que as taxas elas vão ter que subir mais do que se a gente imaginava, né, ou a gente imagina hoje, né, que a gente chegue naquele momento que vai ser necessário causar esse aperto em condições financeiras de maneira mais incisiva. Então, eu esperaria com que o preço, né, da cotação dos REITs também caísse menos do que a bolsa, mas deveriam cair também. Tá? Então, enquanto a gente está no processo inflacionário, né, os ativos imobiliários, ativos reais, né, como bolsa, imóveis, commodities, acabam performando muito bem. Historicamente é isso. Né? Mas quando a gente chega naquele momento que você precisa, né, vou usar o termo bolha, mas não é necessariamente uma bolha, mas que você precisa estourar essa bolha para que a economia desinflacione, então os preços vão cair. Tá? Mesmo assim, eu acredito que o mercado imobiliário americano ele acaba sendo um pouco mais protegido do que o mercado acionário, porque o mercado acionário ele tem outros participantes, especuladores, que o mercado imobiliário ele tem um posicionamento técnico um pouco menos contaminado, digamos assim. Né? Por outro lado, vale dizer também sobre a Bolsa Americana que, apesar de achar que a Bolsa Americana ela pode, em algum momento do ano que vem, sofrer uma correção, talvez uma correção até mais forte, né, o resultado das empresas americanas eles devem seguir ainda muito fortes. Né? Então, provavelmente não deve ter uma expansão de múltiplo, né, mas você tem aí talvez uma contração de múltiplo e os preços caem, mas assim, a saúde financeira das empresas ainda continua muito forte, ainda por bastante tempo. Tá? Então, de novo, acho que a gente tem uma janela aí de 3 a 6 meses, talvez, ainda de mercado positivo, vai depender muito ainda da questão da inflação americana, né? Pelo menos 3 meses, mas eu acho que o segundo semestre do ano que vem pode ser um pouco mais complicado para os ativos de risco. Uma bem rapidinha, Sérgio. Tem alguma coisa que está barata ainda, que está descontada nos Estados Unidos ou está tudo caro? Olha, cara, nos Estados Unidos é difícil de achar coisa barata. O dólar ele está muito caro, né? Quando a gente assim olha em relação à maioria das moedas do mundo, a renda fixa está muito cara, né? Talvez exista uma distorção maior ainda na renda fixa do que na bolsa, porque na bolsa a gente realmente tem visto resultados muito bons. Então, assim, os Estados Unidos eles se beneficiam por ser de certa forma, a reserva de valor do mundo, né? E isso tem um benefício muito grande, né? E a economia realmente segue muito forte. Então, assim, acho que em função dos resultados, eu diria que a bolsa pode ser que ainda tenha espaço para subir, sim. Tá? Por exemplo, acho que, sem dúvida nenhuma, né, a bolsa é mais atrativa do que a renda fixa. Tá? Então, assim, acho que tem espaço para a bolsa continuar performando relativamente bem. A gente teve uma correção bem razoável aí no setor de tecnologia, algumas big techs caíram bastante, se você olhar, Microsoft, algumas empresas muito grandes tiveram correções bem relevantes, então eu acho que aí tem espaço para ter um rebound, né? A gente viu o Nasdaq outperformou os outros índices, né? Então o setor de tecnologia, eu acho que ele consegue performar melhor nesse ambiente que as taxas de juros elas continuam ainda reprimidas, né, pelo Banco Central. Então eu acho que, vamos dizer, se eu fosse para fazer uma aposta ou para me posicionar, eu prefiro mais nos Estados Unidos esse setor mais de crescimento e tecnologia do que os setores de dividendos. De certa forma exatamente. Maravilha.
Sérgio, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por estar conosco aqui no Portfólio Global, trazendo sua visão sobre essa decisão do Fed, claro, os reflexos, os impactos na economia, nos mercados. Obrigado pela sua participação, um abraço e até uma próxima. Obrigado a vocês e um abraço para todos que puderam assistir. Obrigado. Um abraço, Sérgio. Valeu. Valeu, Sérgio. Obrigado. Um abraço para você. Tchau, tchau. É isso aí, vamos então com o Gani aqui para a gente amarrar esse nosso portfólio global aqui. E, Gani, o que você pode comentar? Eu quero dizer que eu me sinto um privilegiado, viu? De verdade, porque, poxa, né, você trabalha e faz um negócio legal pra caramba, falar, né, com esses entrevistados é muito bacana, né? Sinto um privilegiado poder entrevistar aí, ter esse bate-papo. Muito legal, né? Você trabalha feliz. Mas o que você ia me perguntar, Felipe? Não, eu também adoro essas nossas entrevistas aqui. É o que eu falo, é cada dia uma aula diferente, né? Você está cercado de visões diferentes, de professores diferentes, só bebendo da fonte, né? Mas o que eu ia falar para você, Gani, para a gente encerrar o portfólio global de hoje, eu acho que é isso, né? O Fed tomou a decisão, o mercado reagiu e, como o Sérgio falou, existem algumas oportunidades, mas tem que ficar de olho justamente por causa que tem algumas coisas esticadas aí, né? Pelo que eu entendi, e eu acho que foi aquela pergunta que eu fiz, ele respondeu ali na lata, quer dizer, tem um espaço para um rally até maio, né, mais ou menos, e depois vai ter uma correção, né? Então, essas empresas de tecnologia que elas, na minha avaliação agora, elas estão mais descontadas, pode ser que no curto prazo sejam as empresas com a melhor performance, para quem está pensando em curto prazo. Agora, também, num aumento de juros, possivelmente serão as empresas que mais sofrerão, né? Aí vai depender muito da estratégia de cada um, né? Talvez as empresas mais focadas em dividendos, aquelas de não crescimento, que a gente chama de value, né, de valor, elas têm uma performance, também há espaço para crescimento aí no curto prazo, né, por conta desses juros baixos, mas num aumento de juros talvez elas sofram menos, né? Mas aí, pela tônica, Felipe, alguma dor a gente vai sentir em algum momento, né? Ah, sim, e aí a ideia é o que a gente sempre fala aqui, diversificar, inclusive lá no exterior, né? Fazer essa gestão aí para ter um pouquinho de crescimento, um pouquinho de valor, para não tomar a pancada de todos os lados, né? Fazer esse equilíbrio. Exatamente, né, se manter também na tese e pensar no horizonte que você está investindo. Você vai tomar uma correção esse ano, 10, 15, 20%, a gente não sabe, né? Mas talvez em 10 anos você vai estar muito bem, né? Então, qual que é o ponto aí de entrada, né? Enfim, então acho que a gente tem que pensar nisso, né? Se eu estou investindo para o ano que vem é uma coisa, se eu estou investindo para um horizonte maior, aí a bolsa pode ser até que esteja barata, né? Maravilha. Valeu então, Gani. Obrigado por esse ano estarmos juntos aí. Agora a gente volta só no ano que vem. Só no ano que vem, né? Esse foi o último programa do ano, né? O Portfólio. Então, recomendo que assistam os outros programas, as outras entrevistas. Teve muita informação rica aqui, né? E no ano que vem voltamos com tudo aí. Eu estou preparando, né? Falei aqui com o Felipe nos bastidores, né? Sem spoiler. Sem spoiler, mas preparando algo legal. Maravilha. Valeu para todo mundo que nos acompanhou no chat. Abraço, Gani. E a gente vai ficando por aqui com o Portfólio Global, todas as semanas trazendo as novidades sobre os investimentos no exterior, diversificação e, claro, as oportunidades no mercado internacional. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.